Eu gostaria de retomar, nesse momento, uma palavra que o Padre Aguinaldo trouxe para nós, né, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 12 ao 17. Nessa passagem, então, Jesus estava com os discípulos e nesse momento eles estão cansados e tem uma grande multidão ali. E os discípulos chegam para Jesus e pedem para que eles despeçam eles, né? Despeçam essa multidão para que eles possam ir e comprar comida, né? E lá no versículo 12 começa assim: Ora, o dia começava a declinar e os 12 apóstolos foram dizer a Jesus: Despede as multidões para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimento para este povo, pois eram quase 5.000. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu a seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa palavra, assim, eu vejo o que ela traz para a gente, assim, quando a gente trabalha esse tema fé na juventude, né, que, em primeiro lugar, Cristo ele tem fé em nós, né? Aquele povo, Cristo se preocupava com aquele povo. Cristo se preocupava com a fome daquele povo, em poder alimentá-los. E talvez ele poderia ter dito assim: bom, eu sou o Messias e eu vou alimentar eles então. Mas Cristo quis usar daquele povo, quis usar daqueles apóstolos. Cristo trouxe então essa palavra: vocês vão dar. Cristo confiou a eles. Isso é algo muito belo, porque Cristo confia em nós. Cristo confia em nós como juventude, Ele nos chama. Ele confia em nós como todo o nosso povo. E hoje Ele nos pede: dai-lhes vós mesmos de comer, né? Essa palavra, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu tive a oportunidade de participar na Jornada Mundial da Juventude, e algo que o Papa falava, marcava muito forte. Ele dizia assim: jovens, Jesus Cristo conta com você. A igreja conta com você, o Papa conta com você. Cristo, Ele tem fé em nós, Ele confia em nós, Ele nos chama a participar disso. E nos chama a viver uma fé que é viva, que sai de nós, que sai da nossa oração do nosso quarto, que sai da nossa oração no grupo de oração, que sai da nossa oração até daqui da rede século XXI e que vai ao encontro das pessoas. O Papa também diz que é na doação que o homem encontra a verdadeira alegria. E esse é um momento que o Senhor nos chama a isso, a nos doar, a dar nós mesmos de comer a um povo. E eu fico pensando, talvez na sua casa, talvez tantos problemas lá, eu digo, partilho da minha vivência na universidade, quantas pessoas que têm fome. E o Senhor vem me dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. E o Senhor nos chama então a oferecer aquilo que nós temos. Isso é algo, o Senhor, Ele não nos pede muito. Ele não nos pede muito, Ele não quer muito de nós, mas Ele quer o nosso sim. É justamente isso. Naquele momento, Cristo não pediu ali 5.000 pães. Ele não pediu que tivessem 2.000 peixes. Ele pediu que aqueles apóstolos dessem o que eles tinham, aquilo que eles tinham. E o que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Aquilo que eles tinham, eles ofertaram. E essa palavra, ela marcou muito assim, o início do trabalho da Universidades Renovadas. O Ministério da Universidades Renovadas surgiu em 94, num encontro onde mais ou menos 50 universitários, 50 e alguns professores, eles receberam um chamado de encher todas as universidades
da doutrina de Jesus. Encher todas as universidades do Brasil da doutrina de Jesus. Um chamado grande, um chamado muito grande, muito desafiador. E ali eram tão poucos, né? Você olhar assim, eram 50 pessoas para encher todas as universidades do Brasil, são muitas, né? Mas ali eles ofereceram aqueles que eles tinham, os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus foi realizando a obra com aquilo que eles tinham. E hoje nós temos a graça de 20 anos depois, em quase todas as universidades do Brasil, ter grupos de oração. Mas esse chamado se estende hoje ainda. E hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor olha para você, olha para a sua realidade, para a sua casa. Você jovem universitário, você jovem que não está na universidade, mas que reconhece que existem muitas realidades a serem mudadas. Você que olha para a sua casa, você mãe, pai, que olha para os problemas na sua família, e você clama ao Senhor que te ajude, que te conduza, e o Senhor diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ofereça aquilo que você tem. E que não precisa ser muito. O Senhor não te pede muito, mas Ele te pede o seu sim. Ele te pede aquilo que você pode dar. Aquilo que você pode ofertar. Talvez quantos dons nós temos? Talvez você tenha um abraço. Talvez você cante bem, você tenha um ministério de música. Talvez você seja um bom profissional. Aonde você está? O Senhor te chama a oferecer aquilo que você tem. Ele te chama: dai-lhes vós mesmos de comer. E uma outra mensagem que me chamava muita atenção nessa palavra é que quando Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, e eles oferecem aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Jesus pega aqueles pães, Ele abençoa, e Ele devolve aos discípulos. E depois que Ele devolveu aos discípulos, quantos pães eles tinham? Ainda tinham 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus devolveu aqueles pães para os discípulos, eles não tinham 5 mil pães. Eles não tinham 2.000 peixes. Eles não tinham ainda o suficiente para alimentar aquele povo. É no momento em que eles saem, é no momento em que eles vão ao encontro daquele povo, aí sim o milagre acontece. E talvez muitas vezes você tenha vindo a esse auditório, talvez muitas vezes na sua casa você tenha rezado, você, pai, mãe, tenha rezado pela sua família, ou você, jovem, universitário, sente uma inquietação, sente um desejo de fazer algo mais, e você clama ao Senhor, você pede ao Senhor que você possa transformar a sua realidade, e você oferece os seus dons, mas aquilo que o Senhor te devolve é a mesma coisa. O milagre acontece a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição, em que nós os lançamos, em que nós, então, damos esse passo, e nós vamos com esses pães, com esses dons que nós oferecemos. Se o Senhor te chama a evangelizar um outro país, por exemplo, né? Você vai clamar ao Senhor, mas Ele não vai simplesmente te ensinar uma língua nova. Você vai ter que se pôr à disposição, você vai ter que ir, você vai se lançar. E aí sim, esse milagre vai acontecer. Quando você ora pela sua família, quando você ora pela sua casa, o Senhor não transforma ela de uma vez, mas Ele te dá a bênção, te dá a graça para que você então se coloque à disposição. Você jovem, o Senhor deseja te dar essa graça. O Senhor, Ele deseja os seus dons. Ele pede tudo o que você tem. Ele pede o seu sim, Ele não te pede muito, mas Ele pede apenas o seu sim. Ele quer te abençoar. E abençoando, te dá a graça de você se lançar. E então sim, os milagres acontecerem. Então sim, toda essa graça ser transformada. Hoje, quando nós chegamos aqui, depois de 20 anos de um trabalho na universidade, com o Ministério de Universidades Renovadas, né, o Senhor ainda nos pede que nós possamos dar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Nós possamos oferecer tudo aquilo que nós temos
a nossa inteligência, o nosso desejo de ser mais de Deus, o nosso desejo de transformar a sociedade. E a missão é difícil, assim como no começo, lá em 94, dentro do Ministério de Universidades Renovadas, o Senhor nos chamava a encher todas as universidades do país, todas as universidades serem cheias da doutrina de Jesus. Hoje Ele continua nos chamando a transformar todas as realidades. Seja a nossa realidade da universidade, o Senhor quer encher a nossa universidade da doutrina de Jesus, mas Ele quer encher a sua casa da doutrina de Jesus. E para encher a sua casa, o Senhor não está enviando o Padre Aguinaldo José, Ele não está enviando o André Marino, Ele está chamando você. Ele está chamando você, Ele pede os seus dons. Para encher a sua universidade, Ele pede você, Ele pede aquilo que você tem. Para encher a sua casa do amor de Deus, Ele te chama. Para encher a sua escola, você que é mais jovem, para encher o seu local de trabalho, para transformar o mundo, o Senhor chama você. E Ele te pede, dá-me o que você tem, oferta para mim esses 5 pães e esses 2 peixes, e eu vou fazer um milagre. O Senhor nos chama a viver essa fé que sai de nós. Papa Francisco diz, repetindo, é na doação, é indo ao encontro das pessoas que nós encontramos o sentido da nossa vida, que nós encontramos a nossa alegria. É nessa fé viva que o Senhor nos chama. E eu queria convidar vocês nesse momento, você que está em casa, jovem, universitário ou não, você pai, mãe, vocês que estão aqui no auditório, que nós pudéssemos colocar o nosso coração no Senhor nesse momento. E que nós pudéssemos oferecer ao Senhor os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, para que o Senhor nos dê essa fé, essa certeza de que Ele nos chama, e de que se Ele nos chama, Ele nos capacita. Eu digo para você que está aí na sua casa, você pai, mãe, você jovem, o Senhor te chama. O Senhor quer que você se oferte a Ele, que você ofereça os seus dons, porque isso vai ser a sua alegria. Isso vai ser a alegria daqueles que estão ao seu redor. Isso vai ser a transformação do mundo, a transformação da sociedade. Jovem universitário, que tem sofrido perseguições lá dentro, que não consegue expressar a sua fé, não espere mais. O Senhor te chama hoje. O Senhor te chama a um sonho de amor para esse mundo, a transformar todas as realidades. Aquela civilização do amor que nós tanto falamos. Um mundo em que os profissionais sejam justos, sejam éticos. Imagine se todos os políticos tiverem uma experiência com Jesus Cristo. Imagina se cada médico que nos atende todos os dias nos tratarem com dignidade, com amor, com respeito, com doação. Imagina cada advogado. Imagine uma sociedade nova, um mundo que ama. Hoje o Senhor te chama. O que você tem a ofertar? Quais são os 5 pães e os 2 peixes que você tem hoje? Porque com esses 5 pães e os 2 peixes, o Senhor quer transformar o mundo. O Senhor quer transformar a sua casa. Talvez você não aguenta mais a sua casa. Talvez você, jovem, não aguenta mais. Mas o Senhor quer transformar. O Senhor promete que Ele te dá algo novo, algo maior. Você que não aguenta mais a sua situação no trabalho, o Senhor quer transformar o seu trabalho. Você, jovem universitário, o Senhor quer encher a sua universidade da doutrina de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. E que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e fazer essa oração. Senhor Jesus, se nessa tarde o Senhor me chama a te oferecer aquilo que eu tenho,
Eu sei que o Senhor não me pede muito, mas o Senhor me pede o meu sim. Então aqui eu te ofereço, Senhor, os meus 5 pães e os meus 2 peixes. Eu te ofereço todos os dons que o Senhor me deu. Te ofereço o abraço gostoso que eu posso dar. Te ofereço o meu escutar as pessoas. Eu te ofereço também, Jesus, as coisas ruins que eu tenho, porque o Senhor tudo pode transformar. E o que eu peço em troca, Senhor, é que o Senhor me dê mais amor. Que o Senhor me dê amor por Ti, me dê amor pelos irmãos, porque eu sei que amando é que eu vou encontrar o sentido de tudo. É que eu vou encontrar a alegria verdadeira. É vivendo a fé na minha juventude, é vivendo a fé na minha casa, uma fé viva, uma fé renovada, que eu serei feliz, Senhor. Por isso eu peço, dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva na minha juventude, Jesus. Dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada pelo amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Diante da sua casa, diante do seu trabalho, Dá-me uma fé nova, diante da sua universidade, o Senhor te chama a viver uma fé viva, testemunhada no amor. testemunhada no amor pelos irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Vamos aplaudir esse jovem que hoje vem até aqui para nos falar desse amor de Deus. André, foi muito bom ter recebido você aqui hoje, representando a juventude e principalmente a juventude universitária, né? A juventude que muitas vezes nesse mundo, e você deve ser testemunha disso, dentro do mundo acadêmico, existem outros chamados para o jovem, né? Para as festinhas, para outras coisas, para drogas, mas vocês chamam esse jovem para Deus. É uma alegria muito grande. E eu quero fazer um convite a todos os universitários, a todos os que estão nesse âmbito universitário, professores, profissionais da universidade, mas também a toda a comunidade, a todo jovem que deseja ingressar à universidade, mas também todos aqueles que querem viver esse chamado. De 4 a 7 de setembro, nós vamos ter o nosso encontro nacional, Universidades Renovadas. Vai acontecer lá em Viçosa, né, em Minas Gerais. Viçosa foi onde tudo começou, em 94, onde surgiu esse sonho, surgiu esse chamado do Senhor de dar-lhes vós mesmos de comer, esse chamado de se lançar. Então lá nós regressamos à nossa casa, né? De 4 a 7 de setembro você pode acessar o site www.enur.com.br. Lá tem todas as informações para você se deslocar até lá, montar sua caravana ou ir sozinho, né? Sinta esse chamado para você, o Senhor te chama. Também quero fazer o convite, nos dias 1 ao 4, nós teremos uma missão na Diocese de Mariana, uma missão nas universidades da Diocese de Mariana. É uma resposta também que o Ministério de Universidades Renovadas dá a essa diocese que nos acolhe, né? Então nós estaremos lá, são vários missionários que estarão em todas essas universidades daquela diocese, indo ao encontro das pessoas que estão lá, e levando esse amor de Cristo a cada um, vivendo de fato essa fé viva, testemunhada no amor pelos irmãos. E ele falou a respeito do site do Enur. Enur é Encontro Nacional das Universidades Renovadas. Então você pode, com a abreviatura enur.com.br,
conseguir aí todas as informações que nós estamos passando aqui, que de 4 a 7 de setembro estará acontecendo esse encontro lá na cidade de Viçosa, Minas Gerais. E tem também a mesma informação, e até um pouquinho mais, sobre as universidades renovadas no site www.universidadesrenovadas.com.br. E vale a pena, né? Não só aos universitários aí estendido o convite, mas também a família também para participar, né, André? Foi isso que você fez aqui agora, chamando as pessoas para participar. Somos todos chamados, né? E quem estará com vocês lá, né? Isso, um momento muito, muito profético para nós, muito transformador, novo, porque também nós estaremos acolhendo a Pat Mansfield, que foi quem lá no começo deram início à renovação carismática, né, foram escolhidos por Deus, né, para começar esse movimento, a renovação que é tão presente hoje aqui no Brasil, né. Também vamos ter o Dom Alberto Taveira, o Fernando Galvani, o Mococa, que foi o nosso, quem começou esse ministério também, né, quem teve esse primeiro sonho, esse primeiro chamado de Cristo, a Kátia, coordenadora da renovação carismática também, além de vários outros bispos que vão estar nos acompanhando, né? Então Dom Taveira vai estar lá. Dom Taveira vai estar lá. Então uma grande celebração do Ministério Universidades Renovadas, da renovação carismática, mas de toda a família, né? De toda a família da Igreja Católica, celebrando esses 20 anos e olhando o que o Senhor agora tem para os nossos próximos 20 anos, o que Ele nos chama nessa evangelização na universidade. E olha, o tema dele hoje, né, fé na juventude, tem aí um sentido, até nós partilhamos isso antes, né, André? Fé na juventude. Nós temos que ter fé na juventude, nós temos que acreditar que a juventude pode ser renovada e renovar a cada um de nós. Mas também temos a certeza de que a fé na juventude é algo possível e só Deus pode realizar. Derramar o dom da fé em cada um dos jovens que abrem o coração e realmente aceitam a esse Deus como único Senhor da sua vida. Amém. Eu quero agradecer você, André, por ter estado aqui conosco. Você que, como eu falei no início da nossa conversa, quem sintonizou agora, o André, ele fez a sua graduação em Física, fez o seu mestrado em Física, hoje faz o seu doutorado em Física também, que é a área de atuação dele. Mas nem a exatidão da Física te afastou da inexatidão no sentido de não ser 1 mais 1, porque com o Espírito Santo os números são diferentes, né? Sim, e exatamente isso, né? Foi Deus quem criou a fé e foi Deus quem criou a razão também. E eu sempre partilho isso, são 8 anos estudando física já, e eu nunca encontrei nada que contradizesse aquilo que eu acredito, né? Eu vivo num ambiente científico, num ambiente racional, e eu nunca encontrei, né, um motivo para desacreditar do Senhor, pelo contrário. Eu me sinto estudando a física, sabendo que Deus, Ele fez as leis da física, eu me sinto explorando os mistérios de Deus. Eu me sinto conhecendo aquilo tudo que Ele criou e como Ele deixou a natureza acontecer, né? Essa é uma grande alegria, viver a fé e a razão dentro da minha universidade.